Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da GGBR4 Metalúrgica Gerdau, que já sobem fortemente na bolsa esse ano. Desde o ano passado, sobem mais de 38%, atingindo os 22 e 25. Será que a Metalúrgica Gerdau, mesmo após essa alta nas ações, está barata? Vamos verificar, dado de que a empresa está aí abaixo do valor patrimonial. Então, mesmo aí pagando pouco dividendos no curto prazo, eu acredito que a Metalúrgica Gerdau possa ser uma oportunidade. Isso para você que olha para longo prazo. E detalhe, pessoal, o mega dividendo que a GGBR4 poderia destravar para os investidores, acima de R$10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Que nas cotações atuais GGBR4, a gente teria aí 45% de yield. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre todas essas novidades imperdíveis na empresa que você não pode perder. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Metalúrgica Gerdau na carteira do canal. Na realidade, as únicas ações aqui de commodities que eu tenho 100% na carteira é a Petrobras e a Vale, indiretamente também o Banco do Brasil com a sua exposição no agronegócio. De restante, não tenho mais nenhuma, pelo menos por enquanto. Antes da gente falar, né, sobre perspectivas, dividendos, se a ação tá barata, precisamos entender um pouco o que é a Metalúrgica Gerdau, como ela ganha dinheiro. Claro que se você olhar aqui, ó, nos últimos 10 anos, foi uma ação que gerou muito retorno ao acionista. Perceba que 1.067% de retorno em 10 anos, isso dá, quando a gente pega aqui, ó, em taxa anual composta, foi uma das grandes vencedoras da bolsa. Se ela deu ali 1.060% de retorno, você conseguiu o equivalente a 27% ao ano na média. E essa daqui, já adianto para vocês, é uma das vantagens de você investir em empresas de commodities. Você consegue multiplicar seu capital em muitas vezes em um pouco espaço de tempo. Mas como que ganha a Metalúrgica Gerdau? A Metalúrgica Gerdau, pessoal, ela ganha principalmente com aço. Perceba que ela é aí uma companhia nacional fabricante de aço, o aço chinês, como sociedade anônima de capital aberta e comercializada na Bolsa de Valores. Suas ações são GGBR3 e GGBR4. A principal atuação é a produção e a comercialização de aços longos e especiais. E perceba que a empresa já existe desde 1901 com a fundação de João Gerdau e Jonan, né? Caspar Gerdau, seu filho também, que acabaram aí consequentemente sucedendo a participação aqui na Gerdau. A grande questão, pessoal, claro, já é uma empresa que existe há bastante tempo, só que aqui tá, o aço chinês tem essa grande participação, por isso que a gente observa que, consequentemente, ela depende exclusivamente da volatilidade da sua mercadoria. E o que tem acontecido com o preço do aço nesses últimos anos? Quando a gente pega aqui, ó, numa lupa de 10 anos, a gente observa que o aço vem caindo, tá? Desde lá daquele pico de commodities que a gente teve em 2022, o aço vem se desvalorizando, voltando aí para o seu patamar de 3.043. Porém, mesmo com essa desvalorização do aço, quando você pega aqui, ó, os resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente observa de que a empresa segue muito boa. A dívida é muito baixa. Uma das vantagens que a Gerdau tem em relação a outras empresas cíclicas é que a dívida, pessoal, é apenas de 0,6. E geralmente dívida nesse setor é muito bem valorizada, porque se tem uma empresa que mesmo com uma desvalorização no preço do aço tem conseguido manter uma dívida controlada, isso denota de que a Metalúrgica Gerdau está muito diligente nos seus investimentos, né? Então você já observa de que a empresa é boa. 0,60 a gente pode olhar inteiramente para a ROI. Claro que é um setor que já naturalmente tem um ROI mais baixo, principalmente quando tem aqui um ciclo de queda no aço. Mas perceba que nas altas o ROI chega em mais de 30%, tá? Então você vê a ciclicidade relativo ao aço chinês. Mas o que acontece? As grandes oportunidades nesse tipo de empresa mais cíclica não aparecem quando está céu de brigadeiro. E perceba que aparentemente está muito fácil, porque para uma empresa que consegue manter uma posição em caixa como essa e um cronograma de amortização de dívida baixo, o acionista já fica muito seguro observando por este ponto. A receita líquida segue crescente, você observa que o EBITDA segue crescente, tá? Ela tem gerado
2 bi de EBITDA por trimestre. Então, pessoal, na minha opinião, não está passando por quase nenhuma dificuldade, apenas aí algo temporário relativo à desvalorização no preço da commodity aqui do aço chinês. Quanto que a empresa gera de EBITDA por ano, tá? Quando a gente observa aqui, ó, o EBITDA da Metalúrgica Gerdau fica na faixa de 9 bilhões, 10 bilhões por ano. E no mercado que está mais aquecido, ela gera 17, 20 bilhões por ano, como aconteceu em 2021, o dobro do seu EBITDA. Então, se a gente pegar com essa desvalorização do aço, a gente percebe o seguinte, a empresa está barata por qualquer ótica. Porque se eu pegar aqui, ó, mesmo com a queda no EBITDA, que é temporária, a empresa estaria por 5 vezes. E supondo uma recuperação no preço do aço, você pode ter uma empresa voltando a lucrar 20 bilhões, né, de EBITDA. Então você tem 2 vezes EBITDA. Qual que é a média geralmente nesse setor de mineração e aço, siderurgia? As siderúrgicas geralmente negociam com 7 a 8 vezes EBITDA. Caso, né, a Metalúrgica Gerdau fosse cotada por 8 vezes EBITDA no curto prazo, você teria pelo menos, considerando a dívida líquida, um valor de mercado justo de 67 bilhões, que sobre esse valor de mercado atual, você teria um potencial de alta de 59% na cotação. E num cenário mais otimista, supondo a recuperação no preço do aço, você poderia ter aí a Metalúrgica Gerdau sendo negociada por um valor de mercado, preste bem atenção, é isso mesmo que você viu, tá? Pegando 20 bi, colocando 8, descontando a dívida líquida, você poderia ter uma Metalúrgica Gerdau ser negociada por 155 bi de valor de mercado, dividido por esse valor de mercado atual, potencial de alta de 269% na cotação. Então, se caso a commodity ajudar, a Metalúrgica Gerdau poderia estar absurdamente barata. Pablo, mas e esse PL esticado? Não tá barata, não. É aí que tá, pessoal. Geralmente nessas ações mais cíclicas, lembra aquela lógica que eu falei pra vocês? Inclusive, tá? Eu postei um vídeo de CEMIG aí antes desse vídeo e eu falei que empresas cíclicas é muito melhor que o PL se estique, porque denota que estamos numa espécie de fundo de ciclo. Olha, o PL está muito parecido com o lá de 2019, que foi um ano de fundo na Gerdau. Então, quando o PL se estica nesse tipo de ação, denota uma oportunidade imperdível, porque você sabe que o denominador lucro está em queda, pelo menos de maneira temporária, e já tem essa perspectiva aí, né, de recuperação no lucro para os próximos anos. Então, enxergo que a Metalúrgica Gerdau está barata, já por essa esticada no PL, e também pelo seu EV/EBITDA está muito abaixo da média. Outro indicador que reflete que a Metalúrgica Gerdau, mesmo após a alta recente, ainda está descontada, claro que em 2024 ela estava mais barata, né? Sendo cotada ali por 0,63 de PVP. Mas mesmo após a disparada, ela ainda está por 0,82 de PVP. Muito abaixo de sua média, que fica em uma vez, tá? Então perceba que para valorização, caso a empresa fosse negociada pelo seu PVP médio, como fica ali em mercados mais altistas, você já teria um potencial de alta, pessoal, de 82% na cotação, denotando de que a ação também estaria barata, observando pela lupa de ganho de capital. E se você pegar o EBITDA e subtrair aqui, ó, pela quantidade de ações, usar a fórmula do Graham, que funciona muito para essas empresas com demandas mais inconstantes, 6,50 por ação, 22,5 vezes 6,5, e você coloca aqui, ó, vezes o VPA, valor patrimonial por ação da Gerdau, que fica em aproximadamente R$ 27,00. Então você teria um preço justo de R$ 62,00 para a ação da Gerdau, dividido por 22, você tem um potencial de alta de 185% na cotação. Então é como se fosse a Petrobras, porém do aço. Eu acho que está muito descontada e muito subavaliada em relação ao preço justo. E com essa dívida líquida controlada, então, vixe, nem se fala. E aí pense, pessoal, o dividend yield da Gerdau, em momentos de alta, chega em 11 a 15%. Eu acho que dessa vez pode chegar a mais, tá? Porque se a empresa conseguir continuar com essa dívida controlada e a recuperação do aço acontecer, eu acho que ela pode destravar um payout mais interessante para o acionista, pelo menos uns 70 a 80% do seu lucro barra EBITDA sendo destravado para o investidor. Esse dividendo poderá atingir facilmente os 15, 20%. Hoje, com a ação sendo cotada aí, ó, em mais ou menos R$22,00, se a empresa pagar 15% de yield no momento de alta extrema do preço do aço, você poderia ter um dividendo de 3,30 por ação. Se você colocar 3,30 por ação numa lupa de 3 anos, você já supera a nossa projeção. Chega ali mais ou menos R$10,00 por ação em apenas 3 anos. Dividido por este preço atual, você teria 45% de dividend yield. Então assim, pessoal, eu acho que é uma tese cíclica, tá? Precisa de paciência do investidor, mas que nos preços atuais pode trazer sim um trigger de crescimento bastante interessante. Tanto para você que olha para ganho de capital, valorização e também para você que olha para dividendos, porque geralmente quando essa empresa está em baixa, ela vai retrair o dividendo, mas quando ela está em alta, ela paga mais, porque ela pode passar
um volume maior do seu caixa na forma de dividendos para o investidor. Tá bom, Pablo, e qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Bom, se eu jogar aqui, ó, menos payout, o payout médio da empresa fica de 40% ao ano, e colocar uma taxa de ROIC, retorno sobre o capital investido, mais ou menos aqui, qual que é a média da empresa? 16%. Então, se a gente colocar 16% ao ano, você tem aqui 9,6% ao ano de crescimento no lucro da Gerdau. Supondo que o dividendo médio será de 7% mais uma taxa de reaplicação, você poderia ter uma rentabilidade de 19,6% ao ano na média. A gente viu que Gerdau deu muito mais, deu mais de 27% ao ano. Então perceba que nossas estimativas aqui seguem bastante conservadoras. Por isso que eu falo, pessoal, pegar essas empresas mais cíclicas precisa de estudo e você tem que preferir elas nas baixas, porque ela vai te trazer aí um potencial de rentabilidade gigantesco, tanto de alta como também de bons dividendos. Então, minha conclusão, meu veredito para Gerdau, está barata, está sofrendo por conta do aço, segue se valorizando muito por conta do alto fluxo estrangeiro que tem acontecido no Ibovespa, mas mesmo após a decolada recente, eu acho que ainda está descontado. O mercado não pagou o real múltiplo na empresa, mesmo já considerando essa queda no EBITDA. Porque vocês viram que mesmo com a queda no EBITDA, a ação ainda está sendo negociada por 5 vezes. E a gente sabe que quando o momento não está oportuno, surgem as maiores oportunidades nesse tipo de empresa mais comoditizada, que acaba sendo aí a metalúrgica Gerdau, GGBR4. Pablo, qual que eu escolho, GGBR4 ou GGBR3? Eu iria pela 4, porque tem mais liquidez. Quando você pega aqui, né, a GGBR3, você consegue observar de que é mais barata? É mais descontada? Só que aqui tá, dá uma olhada aqui na liquidez, ó. Você pode observar que a liquidez da GGBR3, pegando aqui a ação ordinária, é muito mais baixa, tá? A liquidez fica de apenas 1 milhão, e aqui já dificulta para o investidor que quer acumular uma posição grande de Gerdau. Claro, se você for um investidor que apenas quer ter 10 mil, 20 mil, compense pela GGBR3, né? Que tá mais barata, um desconto mais excessivo do que a GGBR4. Mas se você quer aquele investidor que acumular mais 1 milhão em Gerdau, aí é melhor você ir pela 4, porque tem mais liquidez e a diferença de valuation nem acaba sendo tão grande assim. Ambas as duas têm 100% de tag along, então acaba aí te trazendo uma segurança bem interessante. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade pra vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Formula. Fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link dessa belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Gerdau e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Gerdau na carteira, mas eu acho que está barato e poderia integrar aqui o portfólio de ações mais cíclicas, porque segue se valorizando forte e não é por isso que está barata, claro, né, pessoal? Se a gente olha ali o ciclo do aço, está depreciado, trazendo sim uma assimetria bem interessante para o acionista de Gerdau pro longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!